Oi, Ruth. Oi, deixa eu botar aqui, got it. Zé. E aí, Ruth? Estamos em plena Sukkot? Estamos em plena, nem sei o que te dizer, o que mais que é plena, que está acontecendo tanta coisa, tem coisas Nós estamos em ruins, tem Sukkot, coisas né? Durante a boas. semana de Sukkot, né? Que Estamos agora no Hol HaMoed, rola que moeda. é o período entre o primeiro dia de Sukkot, depois o último, que É, já começa a Simchat Torah. sim. Então, nós temos aí uma semana, e depois tem o Simchat Torah, que é um dia, e depois vamos ter um pouco de paz, de feriados, de Hagim até Hanukkah, mas não é muito, não. Eu até gosto, Logo, até logo gosto. Não depois vou vem. dizer que eu não gosto, não, porque eu gosto. É, de Mas, modo Ruth, que o tempo está melhorando, está tá, o esfriando. tempo já está menos quente, embora Ruth, eles choveu digam. em Kvarsaba. Eu estava em Kvarsaba, foi quando? Hoje eu já nem me lembro mais. Acho que foi sexta-feira passada. Não, E domingo, choveu, domingo, domingo. choveu. E eu vi, eu estava na rua, eu falei, não É, acredito. eu vi Eram também, choveu. pinguinhos. Muito Agora está bom. anunciando chuva para o começo da semana. Ah, Quer é? dizer, hoje e amanhã ainda está um pouco quente, se bem que agora está 28 graus, e todas essas vezes que eu tenho falado contigo, a temperatura está 30 30. para cima, É. 31, 32, 30, e tem o problema da umidade que torna as temperaturas mais acentuadas, né? E agora está agradável, tem menos sol, tem vento, e está anunciado chuvas mais fortes. Agora, para o começo da semana, é o que eles chamam aioré. É. Aioré quer dizer o primeiro tiro. São as primeiras chuvas realmente que anuncia que nós já estamos no outono, e brevemente chegaremos ao inverno, que é época de chuva, e Hum. está previsto realmente agora para o começo, se bem que já andou chovendo por aí, Não, um tá bom. pouquinho aqui, um Não pouquinho vamos ali. reclamar, não vamos reclamar, queremos chuva. Bom, Temos chuva. estou parecendo até índio, né? Fazendo aquela dança da chuva. Bom, a gente teve aí uma semana bem intensa, Exato. né? Eu não sei por onde você quer começar, por onde você prefere começar? Nós temos dois acontecimentos que estão ligados diretamente a Tzavá, porque foram atentados feitos contra soldados, ambos em postos militares. Quer dizer, um que foi em Shoafat, no sábado, que aquela soldada que estava junto com mais um segurança, que não é do Exército, que vigia a passagem próxima a esse bairro Shoafat, que é um bairro árabe na Jerusalém Oriental, e é um lugar onde tem bastante gente com disposição de fazer atentados. Principalmente agora que nós estamos atravessando uma fase diferente, eu não me lembro de que em alguma época nós já tivemos várias ondas de atentados, nós já tivemos duas intifadas, que foram coisas muito graves, muito sérias, mas agora o que está acontecendo é que os atentados são mais individuais, e esses indivíduos que estão praticando esses atos, ou grupo, eles recebem dinheiro. Quer dizer, está havendo, digamos assim, uma falta de motivação ideológica tão forte que faça outra vez surgirem aqueles grupos terroristas treinados e executam ordens de uma direção
E agora o que você vê são um ou dois, três, no máximo, que eles, inclusive, eles recebem entre 100 a 200 dólares por cada atentado ou tentativa, só que eles têm que filmar o que eles estão fazendo e mandar o filme, né, para as redes, e aí, então, tem a prova de que ele fez. Se o coitado do atingido morreu ou não morreu, não diminui nem aumenta o preço. O fato é que ele fez. Agora, esses dois atentados, o problema maior é que, cada vez que acontece uma coisa dessa, o Exército faz uma pesquisa completa quando se trata de militares que estão em serviço num determinado posto, o que estava errado na conduta deles que permitiu que morresse um soldado atingido, quando não foi um grupo, que não foi uma massa de terroristas, e sim um ou dois, em que conseguiram, inclusive, fugir, sem ser alvejados. Então, isso é uma coisa que incomoda profundamente ao Exército, porque eles falharam no serviço. Essa jovem de 18 anos, ela era praticamente do Exército, que é essa polícia de fronteira, ela era a única que estava lá, porque era a troca de plantão. Então, na troca de plantão, eles estavam mais ocupados em fazer as trocas, todas as coisas que eles têm que passar um para o outro, explicar, receber, e aparece um carro que tem que passar por aquela passagem onde que eles é que controlam, que abrem ou que fecham. E o carro chega, e antes dele passar, ainda antes deles pegarem os documentos para examinar, o terrorista atira nos dois. Os demais que estavam em volta, além de não terem atirado nos terroristas, eles nem fecharam. Existe um sistema que eles acionam, que arreia passa uma linha assim de pontiaguda, que se o carro passa, fura os 4 pneus, eles não podem se mexer. Nem isso eles não fizeram. Que coisa, hein? Então, ela morreu, e esse segurança, que não é soldado, não é do Exército... Brasileiro, inclusive. Ele é convocado para isso. Sim, é um brasileiro. Existia antigamente, há uns anos atrás, esses postos de passagem dentro de cidades que têm população que é árabe, israelense também, não eram soldados, não eram militares, eram, digamos, organizações paramilitares que eram civis, digamos, treinados para serem guardas só disso. Então, e eram pessoas que mais adultas, não eram de 18, 19 anos, eram homens, e geralmente homens mais adultos, e com muita experiência de uso de arma também. E depois, isso estava ficando muito caro, pagar porque esse soldado é gratuito, né? Ele trabalha de graça. Quer dizer, ele tem aquele salário de soldado, mas não é salário de um segurança, que é empregado de uma empresa grande que dá segurança. São duas coisas completamente diferentes. E aí resolveram que as despesas eram muito grandes, o orçamento estava
cada vez mais difícil de aumentar, então resolveram colocar também soldados. Então, tinha um segurança e um soldado. E ambos foram feridos. Ela depois morreu e ele foi ferido, e ferido gravemente. Ele até hoje ainda está internado. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: como que ninguém que estava ali em volta nem atirou, o carro conseguiu, com o terrorista, conseguiu fugir, ultrapassou a barreira não foi arriada, de modo que ele passou livre, e ele é dali, de Shorafat, quer dizer, ele pode estar no máximo ali mesmo em Shorafat ou em alguma aldeia próxima. E, no entanto, até hoje já é quarta-feira, até hoje não foi pego. Estranho, né? Entendeu? Esse é um. É. O segundo, que aconteceu ontem, que foi também na entrada de um enxurro aqui no Chombrone. E estavam um jipe militar desses, bastante blindado, atrás do que eles chamam de betonadas, que são umas pedras grandes de beton, de cimento armado, que é meio de proteção. Estavam alguns soldados fora, alguns dentro do jipe, outros do lado de fora, e tinha uma descida e veio um carro, uma velocidade enorme, e passou ao lado dos soldados, atirou, deu uma freada, atirou, mas atirou 5 tiros de uma arma, arma, me chama em português, meu Deus do céu, tem que traduzir. Eletrônica? É automática? Automática. Uma arma automática que tira vários tiros rapidamente e atingiu esse soldado no ombro. No início, os que atenderam ele, na hora, pensaram que era um ferimento mais leve, que foi no ombro, mas acontece que ele teve no ombro, a bala entrou para o tórax e teve uma hemorragia fatal e foi para o hospital, e no hospital não teve nem tempo de ser operado e ele morreu. Um soldado de 21 anos já estava terminando o serviço militar. Ele ia começar curso de oficiais. E aconteceu a mesma coisa. Ninguém atirou. Que coisa? O que é isso? Ninguém atirou, porque o carro seguiu como uma bala, porque a gente vê o filme, né? Uhum. Todos esses postos têm máquinas que filmam tudo. Então, está lá filmado, tem o carro. Então, no início, até pensaram que era um terrorista só. Depois, fazendo análise do filme, aí eles conseguiram ver que tinham 2. Um que dirigiu e outro que atirou. Por isso, a rapidez tão grande, porque senão ele teria que parar. E assim ele não precisou parar. Eles, em movimento, numa arma automática, ele consegue fazer um estrago maior. Então, isso é uma coisa que está tirando o sono das autoridades militares. É muito estranho. Como que ninguém atirou? Todos eles estão muito armados. E começou a pergunta: será que esse tipo de defesa que fazem em lugares onde tem uma zona de palestinos, e hoje, agora, nessas últimas semanas, surgiu pela primeira vez um grupo que está atribuindo a si a autoria desses atentados, que é o Covil dos Leões, Gov Arayot, em hebraico, Covil dos Leões. Porque até agora se falava 1, 2 terroristas, mas não tinha ninguém que assumisse a autoria, nem que antes ou era o Hamas, ou era
adiada islâmica. Não, eles estão calados. Não estão. Agora, tudo isso está acontecendo aqui no lado palestino, não é de Gaza que eles estão vindo, mas é de Jenin, de Shrem, que é tudo um antro de terroristas, mas individuais, não uma organização que está fazendo um programa. Mas o problema é que esses atos estão se sucedendo um atrás do outro. Enquanto isso, eles entram em Jenin, entram em Shrem, entram em todos esses lugares para pegar todas as pessoas que são suspeitas, e sempre nesse ínterim tem troca de tiros. Acaba morrendo palestinos que eles não são, ninguém ali é santo, mas ele não estava diretamente ligado a esse ou aquele atentado, mas morre. Aí morre, aí levanta outra onda de violência para vingar a morte desse que não estava envolvido, estava sendo procurado, mas não estava envolvido, você ainda não tinha provas de que era ele. E aí, por enquanto, a família, todas essas aldeias que estão próximas do Ishuv, a Savá entrou e está interrogando família por família, prende, quer dizer, não prender, detém, né? Detém para interrogatório os parentes, mas até agora nada. É estranho, né, Ruth? Porque eu não sei, eu não tenho... Quem sou eu para fazer qualquer julgamento ou análise, mas será que esse efeito a surpresa, né, desses ataques não deixa a pessoa meio assim em estado de choque e não consegue ter uma reação? E exatamente por serem jovens, né? Não, porque eles são preparados para isso. O serviço militar aqui em Israel é um dos mais difíceis que tem no mundo. Eu acho que só é comparável ao dos Estados Unidos. É muito difícil. Os soldados, eles entram no primeiro dia que eles põem o pé no exército, são 3 anos de vida muito difícil. Eles são preparados para isso. E o que você atribui, na tua opinião, o que pode estar acontecendo? Eu não posso... As pessoas comentam, dizer, sim, eu não posso dar uma opinião, porque eu não tenho entendimento exatamente do de todos os detalhes do que aconteceu, porque enquanto eles não prenderem os autores, eles também não publicam tudo, que é para não dar informações para eles, o que a gente sabe ou o que a gente não sabe. Está entendendo? Que é toda a base do serviço de informação, segurança, é você não dar informações para o teu inimigo. Claro. Então, se publica, os que falam, eles falam o que eles acham, o que deixaram falar. Agora, o que está discutido dentro de portas fechadas no Exército, no Shabak, no Mossad, isso a gente não sabe. Só mesmo no dia que puserem a mão neles. Eu não tenho dúvida de que eles vão ser pegos. Sim. Tenho certeza. Que aqui não tem isso de que o camarada vai ficar impune. Ele não tem para onde fugir. Um dia ele vai ser pego. Pode demorar uma semana, 2, 3, um mês, mas já teve até mais de 1 ano. Mas, no fim, foi pego. Um dia ele faz uma besteira, está entendendo? E aí é pego. Mas dizer que eles entram em choque, não, eles estão preparados para isso. Eles não estão em choque. Então, estão em choque. Temos que aguardar. Simplesmente não funcionaram direito na hora que deviam e não fizeram aquilo que eles estavam treinados para fazer. Ou, às vezes, porque... como se diz, teve um plantão muito
muito leve, e chegou na hora já de trocar o plantão e achou que está tudo... Mas não tem o direito de pensar assim. Não, porque você acabou mesmo de falar que eles estão preparados Isso custa a vida. para isso, né? Estão preparados para isso. O preço de uma distração, de 1 segundo, 2 segundos, é a vida de um. É verdade. Eles estão... Não é só que eles têm que estão ali naquela função para defender o país, para defender o povo, tudo certo, mas eles também têm que defender a própria vida. Eles não são ali o Shahid, não é como os palestinos que dizem que morrer é ótimo, que vai para o paraíso com as 72 virgens. Não, o soldado israelense não é preparado para morrer, não, é para lutar e continuar vivo. Ele não é suicida, é completamente, a mentalidade é Mas completamente realmente, diferente. assim, fica uma coisa, realmente a gente fica assim, não sei se é decepção, mas realmente porque ficaram bem expostos, né? Uma soldada de 18 anos, né? Sim, é uma coisa assim, tão muito frágil, triste. né? Foi frágil, foi uma coisa que poderia realmente ter sido evitada, mas como evitar e por que não foi evitada? Isso realmente são questões que esperamos que a gente possa ter as respostas, apesar de não ter ninguém de volta, né? As pessoas, infelizmente, não, nesse caso, a gente não é que por ser uma mulher, mas sempre a gente fica que mulheres é mais difícil, né, de acontecer, de estar num posto e, enfim. Sim, acontece que as jovens aqui, elas servem o exército, são obrigadas, né, que o serviço militar é obrigatório, e uma vez que é obrigatório, eles mesmos, os jovens, preferem fazer alguma coisa que seja importante. Se eles já têm que dedicar a vida dele à defesa do país, que não seja no escritório fazendo serviço burocrático, eles já preferem, porque isso é escolha. Para esses lugares, como ela, por exemplo, é escolha. Ela escolhe. De modo que... E aí não tem diferença se é homem, se é mulher. Entendi. Eles têm o mesmo preparo físico, o mesmo preparo psicológico, é a mesma coisa. Entendi. Não tem diferença. De modo que é uma situação que é duplamente difícil de aceitar. Uma, pelo fato de ter acontecido, como aconteceu. Entendi. Esse é o problema. E, fora isso, foram agora esses últimos dias, em matéria de violência entre os árabes, uma coisa terrível. Em uma semana, foram assassinados 9. Nossa. Entre eles. A máfia, né? Não, e também as disputas familiares entre as famílias, que eles têm como se diz, negócios, que quem está envolvido nisso ou é armas, ou é drogas, não são negócios legais, né? não é importação de produtos de beleza, nem de uísque, também é proibido. Mas de modo que existem também essas concorrências familiares, e eles acabam entrando em disputas de sangue, e que duram anos, que um mata o de uma família, o outro vinga o que foi vingado, e fica esse círculo vicioso. E o fato é que... lá do Brasil, do jogo do bicho, né? Que tem as máfias, né? Os caça-níqueis, é exatamente isso. Começa matando a família de um, aí começa a se vingar, matando o outro, e por aí vamos.
O fato é que nós estamos em outubro, do princípio do ano até agora, entre os árabes que mataram árabes, 90. Nossa, Nunca, quer a dizer, violência, né? está havendo uma situação de tensão muito grande, de violência, embora você fizeram há pouco, sempre na época de Rosh Hashanah, fazem o serviço de estatística, faz uma série de estatística, não só do número da população, mas quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos árabes, quantos judeus, quantos drusos, quantos cristãos, quanto isso, quanto aquilo. Fazem um monte de cálculos. E entre as perguntas que também são feitas, por exemplo, em Jerusalém Oriental, perguntaram aos árabes o que eles preferem, o dia que tiver o Estado palestino e a Jerusalém Oriental, se Israel aceitar, que vai ser a capital do Estado palestino. O que eles preferem? Ficar sob o governo israelense ou passar para o governo árabe? A grande maioria escolhe continuar sob o governo israelense. Por que será, né, Ruth? Quer dizer, tem uma minoria. Quer dizer, a maioria não é terrorista, É mas verdade. tem uma minoria que consegue esquentar o ambiente e fazer tudo isso que eles fazem. E é triste Porque isso prejudica todo mundo, né? A imagem para todo mundo. e gera preconceito e por aí vai. Horrível, Infelizmente. horrível, horrível. Houve também também foi há poucos dias, foi na noite de sábado para domingo, em Kiryat Shmone, um rapaz que é olé da Índia, há poucos meses em Israel, veio com a família, com os pais. E ele estava sentado na pracinha, lá em Kiryat Shmone, um lugar onde os jovens se reúnem, mas ele estava com uma moça e, de repente, ninguém sabe como, tinha um monte de jovens lá. E deu lá um quiprocó entre eles, disse que grande parte, não esse rapaz, os outros lá, que estavam com garrafas de bebida, eles levam bebida para a rua, não podem beber em casa, então vão para a rua escondidos, de noite, né? Difícil de ver, e grande parte deles estava sob efeito de álcool, e começou lá um quiprocó, uma luta lá entre eles, a polícia veio, interviu, separou, e achou que o negócio tinha terminado, foram embora, mas mal a polícia virou as costas, o quebra-quebra continuou, e esse rapaz, que não tinha nada a ver com o grupo, que estava sentado, separado, alguém lá no meio deles gritou China, China, porque achou que ele tinha cara de chinês, e eu não sei o que eles têm contra, se fosse, né, digamos, chinês, qual é a raiva especial que eles têm contra os chineses, e começaram a bater nele. Bater, eram muitos contra um, e ele acabou caindo lá e todo mundo saiu correndo. Quando a polícia voltou de novo, já os autores já tinham fugido e o rapaz simplesmente estava morto. 18 anos. Que coisa triste, Ruth. Muito triste isso. Então, tudo isso, esse ambiente de Hag, que não tem aula, que não tem atividade, está tudo fechado, não sei o quê, cria para quem não é religioso e não está exatamente
sentado na Sucá, com a família, tão à toa, que ficam vagabundeando, né, nas praças públicas. E numa cidade pequena como Kiryat Shmone, que realmente não tem muito o que fazer, e sendo feriado, está tudo fechado. Cria assim um ambiente propício para quem é violento, né? Ou para quem está sob a ação de álcool, Horrível, uma história fazer besteira. horrível. Eu nem sabia disso, realmente. Eu não... Horrível, horrível, horrível. Ai, Ruth. Horrível, porque são coisas que a gente escuta, vê e E a gente não quer não ouvir. passa. Você não consegue engolir isso. É verdade, é verdade. Entendeu? E principalmente aqui em Israel, né? E a gente Principalmente fica aqui, realmente... são coisas que a mas gente não está acostumado a ver, né? Nem ouvir. tem horas que eu penso que realmente essa atmosfera de violência que se consegue criar entre árabes e judeus acaba, de certo modo, influenciando o comportamento, principalmente dos jovens. E muitas vezes eles gostariam de fazer a mesma coisa contra os árabes, mas quando eles não podem fazer contra eles, porque a gente sempre fala que os judeus não vão sair de onde estão para ir atacar os árabes, para matá-los, para fazer atos terroristas contra os árabes. Mas você vê que aí fazem entre si. Isso com o indiano. Indiano, É um linchamento, né? Eles lincharam por um preconceito, né? Então, isso é muito sério isso, né? Isso aí não combina nem um pouco. E eu acho que também que está influenciando muito também esse ambiente de pré-eleitoral, com essa violência política, a violência verbal, os ataques uns aos outros, tudo isso é muito prejudicial do comportamento É a violência, humano. né? É a violência que gera Tem um limite violência. do quanto a gente pode suportar É. de tantos tipos de violência. Eu sempre penso assim, sabe, Ruth? O exemplo vem de cima, né? Então, você vê, se os governantes, né, ou os políticos, ou sei lá, quem está na cúpula, né, os dirigentes, se eles fazem esse tipo de coisa na cabeça de um jovem ou na cabeça de alguém que não tem uma referência boa, eles veem, pô, se eles que são eles estão fazendo, eu também posso fazer. Claro. Não está errado, né? Se o outro xinga, se o presidente xinga alguém e está todo mundo assistindo e ninguém fala nada, então também, se ele faz, eu também deve posso. estar certo. É isso. E a violência é isso. Você vê a violência, a ideia, né? Quem já tem uma tendência. Copia. Exatamente. É isso que a gente está vivendo. Bom, Ruth, tem alguma Agora, coisa fora isso, uma coisa mais... Fora isso, o assunto do acordo dos limites, das linhas de limite marítimo e econômico com o Líbano. Realmente está em vias de ser assinado o acordo. Hoje, o Lapid reuniu o gabinete de segurança para que aí todo mundo recebeu já os termos do acordo, tal como foi aceito pelo Líbano e por Israel e pelos Estados Unidos, que estão mantendo há um tempo, já mais de 10 anos, que estão tentando chegar a um acordo desse com relação às bacias de gás natural que tem na costa marítima de Israel, e agora, provavelmente, que até agora o Líbano não teve dinheiro para investir, para pesquisar. Israel pagou, é uma companhia francesa, Total, que é uma companhia especialidade
em fazer perfurações, tanto de solo, marítimo, seja lá o que for, para buscar o gás ou petróleo, que ambos têm a mesma fonte. E essa firma, nós temos já Poço Grande, Leviatã, uma bacia enorme que já está sendo extraído lá, gás que já está tubulado e sendo vendido, e está também sendo usado em Israel em grande quantidade. E agora, com o descobrimento de uma nova bacia, Karish, e que nós estávamos, Israel só estava esperando que essa firma, essa Total, terminasse os estudos e fizesse todos os mapas da quantidade que você não só tem que encontrar, você tem que encontrar uma quantidade que seja economicamente lucrativa. Porque se você tem que gastar mais para produzir o gás do que realmente tem a quantidade, não vale a pena. É um negócio que não vai dar lucro. Então, você tem que fazer toda essa pesquisa antes de você montar aquelas plataformas e tudo isso, etc., etc., e tratar de fazer tubulação e fazer todos esses preparos. Você tem que saber se você tem uma bacia suficientemente grande, com bastante quantidade de gás, que seja realmente favorável, que seja propícia à venda e negociável e que dê lucro. Porque você tem que pagar todos esses gastos à companhia que faz a pesquisa. Então, e o problema é que até hoje não existe linhas de limite entre Israel e o Líbano, seja terrestre ou seja marítimo. Você, por exemplo, falou que teve lá em Rocha Licrá, né? E que eu disse que ali era o limite entre o Líbano e Israel. Agora, essa linha de fronteira que tem hoje é a que ficou estabelecida depois da Segunda Guerra do Líbano, sem aprovação do Líbano. O Líbano não aprovou a linha de fronteira que foi sugerida pelos Estados Unidos e pela ONU pela ocasião do cessar-fogo, depois do cessar-fogo, para estabelecer uma linha de fronteira entre os dois países. O Líbano não aceitou. E linha de fronteira, ela só tem valor internacional quando as duas partes aceitam. Como nesse caso foi unilateral, só Israel aceitou, nenhum outro país, e nem o Líbano, não vê nessa linha fronteiras reconhecidas. Idem com a fronteira marítima, quer dizer, dessa linha de fronteira que passa ali por Costa de Cai para dentro do mar, é o mesmo mar. Mar não tem, como se diz, acidentes geográficos, como um rio, um vale, uma cadeia de montanha, alguma coisa que você possa marcar como limite. Então, você tem que estabelecer. E existem 3 métodos internacionalmente conhecidos para você estabelecer uma linha de fronteira marítima. Cada um desses métodos se baseia em cálculos diferentes e existem métodos que são mais apropriados para determinadas situações geográficas do que em outras. E aqui havia sido sugerido por um americano, também especialista nisso, uma medida que Israel aceitou. Israel aceitou, a ONU sugeriu e apoiou, os Estados Unidos idem, mas o Líbano disse que não. Idem
com as águas que não são chamadas territoriais, e sim águas econômicas, que elas são mais distantes da faixa terrestre do que as águas que são territoriais. As águas territoriais, se eu não me engano, elas vão da costa até o mar, 20 quilômetros, e as águas econômicas são mais quase que 200 quilômetros. Mas nada disso tem valor internacional, porque o Líbano não aceitou. E agora, para poder fazer esse acordo, tinha que, em primeiro lugar, aceitar uma linha de fronteira. O que é meu, o que é teu, mas nós temos que ter uma linha divisória entre nós. E o problema de que existem, que agora, quando foram fazer essas perfurações e pesquisa desse Karish, eles viram que existe gás que ultrapassa a linha suposta de fronteira com o Líbano. Quer dizer, isso é sinal de que, se o Líbano quiser também pagar a essa mesma firma, Total, que prolongue as pesquisas no lado das águas deles, eles também vão poder produzir gás. E, como eu falei da outra vez, Israel tem o maior interesse que eles encontrem gás. Mas eles têm dinheiro, Ruth, para pesquisar? Não, mas eles não têm dinheiro para pesquisar. Mas o que fazem essas firmas, como a Total? Tá. Eles fazem o serviço. Quando tiver gás, lucro eles pagam. Você vai pagar, eles vão dar uma contrato de risco, né? E a mesma coisa nesse acordo foi dito com relação a Israel, que se Israel empata nessa pesquisa, depois, se tiver gás, quando o Líbano começar a vender, uma porcentagem determinada dos lucros, o Líbano vai ter que pagar a Israel, e isso vai constar no acordo que for assinado. Agora, por que estava demorando tanto isso? Porque é uma politicagem tremenda, tanto lá dentro com o Hezbollah e o governo libanês, que é um governo impotente, e aqui a nossa oposição, principalmente o nosso querido amigo Netanyahu, que imediatamente foi para o rádio, para a televisão, para os jornais, todos os lugares, dizer que não era um acordo histórico que ia trazer vantagens para o povo de Israel, e sim era uma rendição. Imagina uma rendição de Israel, não ao Líbano, ao Hezbollah. Que o medo do governo era tanto, eles têm tanto medo do Nasrallah, que eles se renderam e aceitariam qualquer proposta que satisfizer. Pois é. Isso, e não adiantou que foram ex-chefes de Estado-Maior e ex-chefes de Serviço de Segurança Nacional e ex-gente que trabalhou durante esses 10 anos em todas essas comissões, porque esses 10 anos que passaram era governo do Netanyahu. E eles não conseguiram chegar a nenhum acordo, porque não existe acordo onde as duas partes só aceitam o que eles querem. Ambos têm... Por que se chama acordo? Cada um cede. Senão não era acordo, senão era uma lei. É um acordo. O acordo quer dizer, eu digo para você uma coisa, você me diz outra coisa, eu digo assim, eu quero assim, eu quero assado. No fim, cada um cede alguma coisa e você consegue. Senão não existe acordo. Foi o que aconteceu durante esses 10 anos. O que nós ganhamos com isso? Nada. Que não teve acordo até agora. Nada. E agora, o que Israel aceitou? Exigiu. Uma coisa que até agora o Netanyahu, durante todos esses anos que o governo dele não quis
chegar a nenhum acordo, então Israel agora exigiu e conseguiu dos Estados Unidos que os Estados Unidos eles não são parte do acordo, mas Israel exigiu cartas de segurança. Quer dizer, existem determinados itens que, se no caso do Líbano não preencher A, B, C, D, como está escrito, os Estados Unidos vão ter que pagar isso para Israel. Os Estados Unidos vão ter que ser não apenas o mediador, eles vão ser o nosso agente de seguros. Avalista, né? Ele vai ser o avalista do Líbano. Entendeu? Então, Israel tem todas as vantagens no momento. Aí começa o problema das exigências da coalizão. Por que um governo que está prestes a terminar a cadência dele agora nas eleições, que vão ser dia 1º de novembro, tem que assinar um acordo desse, que tem que esperar para depois das eleições, aí começar tudo de novo, ver quanto tempo vai levar para se formar novamente o governo, como levou, e nós estamos nas 5ª eleições. Nenhum governo até hoje durou mais do que um ano. Não. Então, é impossível, nenhum governo vai ter a possibilidade de terminar nenhum acordo. Mas existe um fato muito pior, muito mais grave, é que no dia 31 de outubro termina o prazo de cadência do presidente do atual AON, que é o presidente do Líbano. E ninguém sabe quantos anos, como foi nos anos anteriores, o Líbano pode ficar sem governo, sem presidente. Então, se você não assinar agora com esse presidente que está lá agora, você não sabe daqui a quanto tempo vai poder voltar a esse tema. Esse acordo vai poder ser negociado outra vez, aí vai continuar como na época de Netanyahu, que é o que esse governo não quer. Quer dizer, nem tudo que está acordado, né, lá são coisas, por exemplo, que partidos de esquerda, como o Meretz, ou como o Partido Árabe, que apoia o governo, gostaria que estivesse. Mas não tem jeito. No entanto, hoje, o Gabinete de Segurança, com exceção da Ayelet Shaked, que ela se absteve de votar, todo o gabinete votou a favor. Todo o gabinete votou a favor. Agora, existe a exigência de que são exigências legais que podem ou não ser atendidas, porque é o fato de levar os termos do acordo agora para a Knesset, e a Knesset, então, debater e aceitar ou não. Acontece que hoje é dia... 12. Que dia é hoje? Hoje é dia 12. 12. As eleições são dia 1º, quer dizer, tem o quê? 3 semanas. Quem é que vai dizer que a Knesset vai debater, vai votar e vai aprovar em 3 semanas? 2 semanas eles precisam só para ler, que cada comissão e cada partido, e todos os partidos que não são da coalizão, vão fazer o máximo para não conseguir ler. Então, é preciso que tenha a aceitação da assessora judicial do governo. Tudo isso são coisas legais, porque já tem, por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, desse partido de direita extremista, ele já diz:
quando nós tivermos, para ele já ganharam as eleições. Então, agora, quando nós assumirmos o governo, nós vamos invalidar esse acordo. Se vocês aprovarem, nós vamos cancelar. O nosso governo vai cancelar. Então, essa é a situação no momento. Os Estados Unidos estão perfeitamente de acordo com tudo isso, eles estão prontos a dar essas garantias que Israel aceita, e, apesar de tudo isso, o Netanyahu continua fazendo a propaganda eleitoral dele, dizendo que isso é um acordo de rendição, que não é um acordo para estabelecer limites marítimos e limites de águas econômicas. Essa é, infelizmente, a tristeza, porque depois de tanto tempo a gente consegue chegar a alguma coisa positiva, aí a política, que eu acho que eu falei, a política tem um limite, você luta pelo teu partido, você quer ser eleito, tudo bem. Agora, existe uma meta que tem que estar acima de tudo isso, que é a segurança e as necessidades do país. Com certeza. Você não está representando um bloco carnavalesco. Quando a pessoa tem uma vaidade maior do que qualquer coisa, quando a pessoa tem... Isso aí já chega a ser uma doença, né, Ruth? Isso aí, infelizmente, não é uma questão de... A gente não está falando de ideologia, a gente não está falando... Isso é uma questão aqui, ó, psicológica, né? Da pessoa que... Porque fica parecendo que é uma disputa de blocos carnavalescos, disputando o primeiro lugar para ganhar um ver quem vai prêmio. ganhar um prêmio. Não é prêmio. É a segurança do país, é o bem-estar do povo, é ter uma economia mais produtiva, ter energia mais limpa e mais barata, e poder vender essa energia. Não, nada disso importa. O que importa é você estar lá, você que disse, você que fez, seu nome que vai aparecer, você que tem que ser o centro. Eu falei para alguém que escreveu para mim alguma coisa sobre isso, eu digo, o Netanyahu tem um problema, um grande problema, é que ele não é aquele que vai assinar o acordo. Exatamente. Ele não vai estar lá, exatamente. Não é ele que vai assinar. Então, se não é ele que não vai assinar, não assina. Ninguém assina. Não tem, ninguém assina. É isso. Esse é o problema dele. Minha amiga. Isso ele leva... É um problema. E as eleições continuam as mesmas. Ontem foi feita novamente outra pesquisa, agora estão fazendo quase que diariamente, porque cada canal encomenda com outra companhia de pesquisa de opinião pública, mas fazendo assim um resumo, continua mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, o Likud, só que o Likud já perdeu nos últimos dias 2 cadeiras. Em vez de 34, só estava com 32, que vai em benefício de quem? Dos Smotrich e do Itamar Ben-Gvir. As 2 que ele perdeu, eles ganharam. Entendeu? Porque o Lapid continuou com as 24, o Gantz com 12, e esses estão com 12, 13, ou em terceiro ou em quarto lugar. Quando que os Smotrich e esse outro idiota poderiam sonhar que eles estariam em quarto lugar na competição eleitoral? Que medo, né? Que medo. Direita ultra-radical, ultra-radical. Esse é o perigo da humanidade, a extrema-direita. E o problema lá com a Ucrânia prejudicando o mundo todo. O mundo todo. E o Putin fazendo o que fez, e a explosão daquela ponte,
e o bombardeio que ele está fazendo ele mandou em um dia mais de 80 mísseis balísticos só contra a população civil, inclusive Kiev, com muitos mortos, Uma tristeza. dezenas e dezenas de mortos, inclusive 10 crianças, Não, e não, muitos feridos, e todas as bases econômicas do país atacadas. E realmente o mundo se revolta hoje em dia, até países que não demonstravam tanto a revolta contra o Putin, hoje em dia já estão se manifestando, e os Estados Unidos ameaçaram declaradamente a Rússia para eles não fazerem. O Putin disse que se os ucranianos continuarem a reagir como eles estão reagindo, o que eles querem? Que os ucranianos se rendam. lógico. Então, que aí ele vai fazer uso de energia nuclear, Meu Deus. mas tática, quer dizer, alguma coisa que não é assim prejudicial para o mundo todo. Ai, E Ruth. os Estados Unidos ameaçaram ao Putin, Estados Unidos, na voz do Biden, falou claramente que ele não tem de fazer isso. Alguém tem que parar esse homem, né? Não é possível, né? Não é possível que um Agora, louco desse fique brincando de guerra, né? A Alemanha também prometeu mandar mais armamentos antiaéreos, de defesa antiaérea, e realmente os outros países. A Ucrânia pediu oficialmente para ser aceito na OTAN. Agora, acontece que isso é um processo que demora meses, porque são muitos países e todos os países têm que fazer reuniões dentro dos seus governos para aprovar, e depois fazer a reunião do todo para aprovar, aceitar mais o país membro, e um país membro que no momento está em guerra, que é Situação um diferente, problema muito né? difícil, porque você já entra tendo que ser Muito ajudado. ajuda, né? De Ruth, modo hoje, que hoje nossa conversa não foi nada agradável, assim, não que não seja agradável estar com você, mas realmente nossos temas hoje foram bem puxados, né? Bem pesados. A gente está você vivendo uma quer época... uma nota interessante. Ah, Eu falei já algumas semanas atrás que Israel participa do futebol europeu, né? aham. Então, tem a Liga dos Campeões, quer dizer, os campeões de times, não do país, times, tem Aham. Maccabi, Hapoel, Betar, cada time. Então, o time daqui de Israel, que foi campeão no último campeonato aqui de Israel, então ele entra para jogar com os times campeões na Aham. Itália, na França, Inglaterra, Holanda, Aham. Polônia, não sei o quê. E Israel ontem tinha que jogar com o Juventus. Se você ouviu falar, Claro. é um timaço Massa. italiano, e Israel ganhou de 2-0. Opa! Qual é o time israelense? Maccabi de Ah, Haifa, Maccabi. Maccabi Haifa, Ah, que tem Maccabi em cada cidade. O time que foi o campeão olha, no último campeonato aqui de Israel foi o Maccabi Haifa. E ele jogou contra os Juventus, ganhou de 2-0. Quer poxa, dizer, cada time fica numa casa sim, com sim. Uma 4 chave, né? times, né? Uma chave de quatro times. Então, nessa chave que está Israel caiu mal, coitada, caiu com Juventus, com aquele time de Paris, Ah, Paris Saint-Germain. Saint-Germain,
Saint-Germain de Paris, times desse gabarito, né? De modo que não é muito fácil. De Não. modo que Israel está com 3 pontos. Olha, que Se beleza. ele Tomara que perder, ganhe. ele agora só pode ganhar. Porque Aham. se ele perdeu no próximo jogo, eu não sei com quem é que ele tem que jogar, Maccabi, cai fora, né? Aham. Mas, por enquanto, Ah, mas já teve ganhou, já tá bom. Tá ótimo. não, e ganhar do Juventus Ó, não é, é uma não é super pouca vitória, com porcaria. certeza. Que bom. Bom, pelo menos a gente tem uma boa notícia, né? Mesmo sendo de Pois futebol, é, mas sempre tem. futebol, É isso aí. pelo menos nisso. É. Querida, muito obrigada pelas suas informações, seus esclarecimentos e tudo que você traz para a gente é sempre muito importante. E vamos torcer, né, Ruth? Torcer para as coisas Vamos melhorarem, torcer para as vamos coisas torcer para melhorarem. as pessoas, sei lá, terem mais lucidez, para a gente poder também ter um pouquinho de esperança de melhores dias, não só para a gente, Não, como para o mundo, né? a gente tem esperança. O problema é que realmente está uma situação muito complexa pelo o fato das eleições aqui em Israel está prejudicando muito em tudo, porque é muito difícil um país que tem uma política mais ou menos estável ficar num período de que em menos de 2 anos você tem 5 eleições. É muita É coisa. uma coisa muito difícil. Mas se a gente olha também pelo mundo aí afora, vê o que acontece na Itália, o que acontece na Espanha, os países, a Inglaterra, São até embora também maiores com que essa... Israel, né? E que não tem os problemas de Israel. É, O pior de tudo é que nenhum desses países é, tem a problemática de sobrevivência que é, tem Israel. Ninguém tem que lutar para sobreviver. Todo mundo tem a sua soberania respeitada e aceita. é. Não como Israel, que em todos os pontos do mundo tem alguém para discutir se tem o direito de existir, Você de me modo mandou um que, vídeo, de só me modo que as lembrei, eleições... eu me lembrei daquele vídeo que você me mandou no WhatsApp, falando daquele, que eu nem sei o que é aquilo, que é um uma cidadão organização brasileiro, palestina brasileira. dizendo que eles estão querendo israelizar o Brasil. Aí eu fiquei pensando, Chocada. Israel tem 9 milhões de judeus, porque tem um pouco mais de habitantes, mas não são judeus, porque israelis aqui deve pensar só os judeus que são sionistas, contra 220 20 milhões. milhões de brasileiros. Aonde? Como? Não, é um discurso, e o discurso dele é totalmente. Ele fala de que ele não quer falar de política. Perigo! O Um perigo que Israel representa para o Brasil. Ai, Ruth, Realmente, estamos eu fiquei falando, ouvindo aquilo. vamos esclarecer, estamos falando de uma. Como é que é o nome dessa instituição? Eu tenho aqui o nome da organização e tem a fotografia dele. Eu nunca vi nada tão absurdo na minha vida, um discurso totalmente incoerente para votação no Brasil, né? E tudo isso por causa das eleições no Brasil. Eu nem sei Exato. em quem ele quer votar. Pelo que ele falou ali, não deu, nem dá para saber. Não, logicamente que tem, é para o Lula. Ah, ele é para o Lula? Claro. Coitado do Lula. Não que eu seja Lula, mas Claro. eu não queria Ah, eu não queria um apoiador desse nem pagando. o negócio é que É uma doença realmente isso. é muito difícil Extremos, da né? gente Extrema-direita, extrema-esquerda. entender, não, do ponto de vista mais simples, numérico. Não vamos pensar em política, não vamos pensar em ideologias, vamos fazer conta de números só de números. Como que 9 milhões podem representar algum perigo de qualquer origem que seja contra 220 milhões? Acho que não vale nem a pena procurar o nome desse homem.
É um cidadão ignorante que se diz representante dos palestinos do Brasil, né? Não, ele não é representante dos palestinos. É Associação. uma instituição brasileira de árabes brasileiros. Ele é árabe, mas é árabe brasileiro, que é pró-palestino, e que ele vê na existência de Israel e que Israel é um país imperialista, é um país o país que precisa conquistar o mundo, né? E fazer o mundo sionista, né, todo, e israelizar o Brasil. Como? Eu queria que ele explicasse, como isso vai funcionar, não como prática, impedir, né? mas como que Israel deve fazer para chegar a essa meta. Israel realmente está muito preocupado de conquistar o Brasil, imagina. Ai, Ruth, quanto antissemitismo, quanta bobajada se fala, né? Muita bobagem. Minha amiga, é isso aí. Querida, beijos. Beijo para você também. Haksameia, né? Agora a gente deseja, para todos. Estamos no meio de Sukkot, a gente deseja Haksameia. Agora você diz Moadim Lesimcha. Moadim Lesimcha. Moadim é tempos, os tempos das festas, que como é uma semana, né? Então, é Haksameia, Moadim Lesimcha. Ok. É isso. Chol Hamoed. São esses dias, chama-se Chol Hamoed. Moadim é o plural de Moed. Muito bem. Então, Moadim le Simcha. Simcha é alegria. Alegria, felicidade. Berhagakta, que tem Deus disse para o povo de Israel, Berhagakta et Hagecha. E você comemore e fique alegre nos seus hagim, nas suas festas. É difícil, mas a gente vai tentar, né, Ruth? Vamos tentar, é isso aí. Vamos olhar o lado cheio do copo e ficar feliz. Ok, Beijão, Ruth. então tá, um abraço, um beijo. Tchau. Nossos ouvintes e espectadores, Hag Sameach, Moadim Lesimcha, e Urak Besorot Tovot. Beijo, tchau. Tchau.